Olá, tudo bem? Já imaginou se o seu pé pudesse indicar problemas no seu fígado? Será que alguma alteração nos seus pés significa que o seu fígado está doente? E será que é possível diagnosticar problemas hepáticos apenas vendo os pés? O tema do vídeo de hoje são as 10 coisas que os seus pés dizem sobre doenças no seu fígado. E eu já te adianto que é muito importante que você fique até o final para não perder a oportunidade de conhecer mais sobre o seu organismo. E antes de mais nada, já curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para estar sempre por dentro das melhores informações de saúde e compartilhe. Compartilhe com aquelas pessoas que você ama, porque quando o assunto é saúde, sempre vale a pena compartilhar, porque isso é uma forma de fazer bem ao próximo. E me conta, você tem problemas no fígado? De que parte do mundo você me assiste? E pessoal, a doença hepática, ela é muito comum. Então são vários exemplos de doenças e essas doenças podem ser causadas por diversos fatores. Então nós temos, por exemplo, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Nós temos as hepatites, que podem ser infecciosas, que podem ser autoimunes, que podem ser medicamentosas, e também temos a cirrose, que também pode ser causada por diversos fatores, assim como a esteatose, assim como a hepatite. É engraçado porque muitas vezes isso é uma evolução. Então, começa com a esteatose, de esteatose vai para esteatohepatite, depois hepatite e por último cirrose. Então, é uma linha do tempo das doenças hepáticas até o ponto de cirrose, que é o ponto mais grave. E o fígado, ele é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Por quê? Ele é responsável pelo metabolismo de nutrientes, síntese de proteínas e hormônios, armazenamento de substâncias, ele tem funções digestivas, também excreta substâncias tóxicas, produz fatores de coagulação sanguínea e, além dessas, tem várias outras funções. Isso significa que nós não vivemos sem fígado. E quais são as causas de doença hepática? Medicações como paracetamol, excesso de açúcar, baixo consumo de frutas e vegetais e também o álcool. Ah, não tem só isso que pode causar doença hepática? Não. Essas são as doenças hepáticas, de certa forma relacionadas ao estilo de vida. Mas existem doenças hepáticas virais, doenças hepáticas bacterianas, doenças hepáticas autoimunes que não necessariamente estão relacionadas a esses fatores que eu acabei de citar, ok? E olha, vou dar um aviso aqui também. O objetivo desse vídeo não é fazer o diagnóstico da sua doença, porque isso exige uma consulta médica e exames para investigar melhor o problema. Então, o nosso principal meta aqui, a nossa principal meta é mostrar pistas que os seus pés dão de que o seu fígado pode não estar funcionando tão bem, indicativos de que algo está errado. E olha, o 10º sinal é o mais grave. Na verdade, o primeiro sinal, né? Eu vou do 10º sinal para o primeiro sinal. Então eu deixei por último o sinal mais grave para garantir que você não perca, que você não saia no meio desse vídeo, porque é muito importante que você fique até o final. Primeiro sinal são manchas vermelhas ou marrons, mais escuras que a cor da pele, na parte inferior da perna, perto dos tornozelos, o que a gente chama na medicina, na semiologia, de dermatite ocre, que indica má circulação, geralmente por insuficiência venosa. E essa dermatite ocre, ela está presente em outras doenças, como diabetes, doença arterial periférica, problemas cardíacos e tudo aquilo que prejudica a circulação. E como eu falei, ela é observada na parte inferior das pernas, próximas aos tornozelos. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas na rua, geralmente pessoas de mais idade, e você olha ali para a canelinha dela e você vê que a cor da pele na canela dela é diferente da cor da pele no restante da perna. E aquilo ali indica má circulação. E o que a gente pode observar também na má circulação, além dessas manchas na pele? Úlceras de difícil cicatrização e membros mais frios. Então a gente vê ali que a pessoa que tem problemas de circulação,
Ela, por não circular bem o sangue naquela região, as feridas demoram mais a cicatrizar, a pele fica mais fria e também tem algo chamado que é a rarefação distal dos pelos. Como não chega sangue naquele local, não leva nutrientes, não leva oxigênio e todos os tecidos ali acabam sendo subnutridos, acabam ficando desnutridos. O que isso acontece? O que isso causa? Isso faz com que a pessoa perca os pelos daquela região porque não tem nutrientes suficientes para fazer com que os pelos continuem crescendo. E uma lembrança, pessoal, que a insuficiência cardíaca congestiva ela pode causar cirrose e também causa má circulação. Então a gente vê aí que pessoas com problemas no fígado podem ter o 10º sinal, que é a dermatite ocre, as manchas vermelhas ou marrons na pele, geralmente de um tom mais escuro do que a pele da pessoa. Nosso 9º sinal são as telangiectasias, também chamadas de vasinhos ou de aranhas vasculares. Então a gente vê assim, é que eu não tenho telangiectasia, senão eu mostraria para vocês. Mas é um conglomerado, um pequeno conglomerado de vasinhos que quando você pressiona, eles perdem a cor, porque aí há uma interrupção do fluxo sanguíneo, e aí você tira a mão e ele volta a se colorir. E essas telangiectasias, elas estão associadas ao aumento dos níveis de estrogênio, algo que acontece em doenças hepáticas. Até mesmo por isso, homens com doenças hepáticas ficam com o aumento do tecido mamário. Eles acabam tendo ginecomastia por conta do aumento dos níveis de estrogênio. E essas telangiectasias, elas podem ser encontradas em todo o corpo. Ah, mas doutor João, se eu tiver telangiectasia, isso significa que eu esteja com doença hepática? Não, porque existem outras causas. Que causas são essas? Idade, mudanças hormonais, exposição ao sol, obesidade e histórico familiar. Além de outras causas, essas são as principais que eu trouxe. Ok? Então, eu tenho uma telangiectasia, meu fígado parou, preciso de transplante? Não, fica tranquilo. Mas preste atenção, porque pode ser ou um problema do seu fígado ou algum desses outros fatores que também precisam ser levados em consideração. 8º sinal são os calcanhares rachados, que podem indicar uma deficiência de vitamina B3 ou uma deficiência de ômega 3. Por quê? O fígado produz bile e a bile é fundamental para que a gente absorva ácidos graxos como o ômega 3 e também vitaminas lipossolúveis importantes para a pele, como a vitamina A e a vitamina E. E pessoas que têm a deficiência de vitamina B3, que a gente chama de pelagra, elas também sofrem com problemas de pele. Inclusive, os problemas de pele são característicos da pelagra. E o fígado ele produz niacina, que é a vitamina B3, a partir do triptofano, que é um aminoácido que a gente ingere na alimentação. Então, se o fígado produz a vitamina B3 a partir do triptofano, o que acontece se o seu fígado não estiver funcionando bem? Ele para de produzir a vitamina B3, seus níveis de vitamina B3 diminuem e aí os seus pés, seus calcanhares acabam ficando rachados. E além disso, o álcool, que é uma causa muito comum de doença hepática, ele piora a absorção de vitamina B3 e ele também está relacionado à deficiência desse nutriente e causando problemas de pele para a pessoa. O 7º sinal é a coceira nos pés, porque a coceira, ou que a gente tecnicamente chama de prurido, é um sinal clássico de colestase. E a colestase significa diminuição ou interrupção do fluxo biliar. E a gente sabe que a bile é produzida no fígado. E essa colestase ela acaba gerando o aumento da produção de histamina, que gera esse prurido. Tanto é que os nossos medicamentos antialérgicos, eles geralmente são antihistamínicos. Então a histamina tem essa característica de gerar coceira. E a colestase acontece principalmente em casos de congestão hepática, quando o seu fígado está congesto. Nosso 5º sinal é dor ou inflamação na planta do pé, que são até sintomas parecidos com fascite plantar, mas podem indicar uma lesão hepática. 4º sinal, pés quentes. Pois é, pessoas com pés quentes, embora nós tenhamos esse problema da má circulação,
pessoas com pés quentes também podem sofrer problemas do fígado. Nosso terceiro sinal é o chulé. Pois é, pessoal. Na verdade não é o terceiro, é o quarto sinal, é o chulé, porque os pés fedorentos, eles podem indicar doença hepática, porque o fígado doente, ele é incapaz de retirar toxinas do sangue. E problemas renais também causam problemas assim e causam mau hálito. Nosso terceiro sinal é o edema, o inchaço, que a gente chama de sinal de Godet ou sinal do cacifo. Então aquela pessoa que está com principalmente os pés inchados, a gente coloca a mão no pé, pressiona, o dedo na verdade, pressiona, e aí no que a gente tira a mão, fica ali a marca do nosso dedo que foi pressionado, e nós chamamos isso de sinal de Godet ou sinal de cacifo, que também indica má circulação, mas principalmente pode indicar uma deficiência de albumina. A albumina, que quando está em níveis baixos, causa, não a albumina causa, né, mas níveis baixos de albumina causam edema no corpo, nas pernas, nos braços, edema até mesmo generalizado, a depender do quão baixo é esse nível de albumina, e a albumina ela é sintetizada no fígado. Então, baixos níveis de albumina indicam sim doença hepática. Nosso segundo sinal são manchas brancas nas unhas, que podem indicar tanto a má circulação como infecção por fungos. E a pessoa que é doente, seja do fígado, seja do rim, seja do coração, doente crônica, ela acaba ficando com a imunidade afetada e acaba sendo mais suscetível a infecções. E agora, o primeiro sinal, como eu falei, é o sinal mais grave, é o que nós chamamos de clonos. O que é clonos? São contrações musculares rítmicas, repetitivas e involuntárias. Então ele pode ser tanto nos pés quanto nas mãos. Como é que é o clonos? A gente chega para o paciente, pede para ele esticar o braço assim, deixa eu me afastar um pouco. A gente pede para ele esticar o braço, e aí existem dois tipos de clonos. Tem o que é incentivado, que é quando é motivado, e tem o involuntário. Não involuntário, mas o que não precisa de um gatilho, digamos assim. Então, umas pessoas, quando a gente pede para elas fazerem... Caralho, mano. Então, algumas pessoas, quando a gente pede para fazer assim, elas automaticamente, a mão começa a fazer assim, ó. E com os pés é a mesma coisa. Então, às vezes, a gente faz assim com o pé da pessoa e a contração é tão forte que ela fica brigando com a gente aqui contra a força da nossa mão. E essas contrações, elas são involuntárias. Então, a pessoa não tem controle ali sobre o que está acontecendo e indica avanço da doença hepática. Porque quando a doença hepática está muito grave, ela acaba causando encefalopatia. E um dos achados da encefalopatia hepática é justamente o clonos. Então, pessoal, nós falamos aqui sobre os 10 sinais e sintomas que o seu pé pode nos mostrar, indicando que o seu fígado está passando por momentos ruins. E o que fazer para cuidar bem do fígado? O mais importante é ter um estilo de vida saudável. E muitos pensam que apenas aqueles que são ricos, que têm muito dinheiro, podem ter um estilo de vida saudável. Mas é aí que se engana. Para você ter um estilo de vida saudável, você não precisa ser rico, você não precisa ter nutricionista, você não precisa ter personal trainer, você não precisa gastar R$1.000 numa academia, você não precisa ter a melhor roupa, o melhor tênis, os melhores suplementos. Não, você não precisa. O que você precisa é saber o que precisa ser feito e seguir as orientações. Você precisa ter força de vontade. Esse é o principal ativo necessário para que você tenha um estilo de vida saudável. E eu ensino tudo isso, né? Tudo que você precisa para ter um estilo de vida saudável no meu livro, O Código da Longevidade, que custa apenas R$ 25,90. Esse é o preço que você tem que pagar. Na verdade, esse é o valor que você tem que investir para ter acesso às melhores ferramentas de estilo de vida que existem e todas cientificamente comprovadas. Então, se você pega o livro, lê o livro e coloca em prática 10% do que está escrito lá, o seu fígado vai te agradecer para sempre. Então clica aí no primeiro link da descrição, adquira o seu Código da Longevidade, coloque em prática o que é falado lá e depois você vem me dizer se foi bom ou se foi ruim. Olha, tenho certeza que você vai gostar muito. Pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês. Não se esqueça de
clicar no primeiro link e adquirir o livro, e também assistir os vídeos que estão sendo sugeridos, eu ia falar sugestionados, que estão sendo sugeridos para você aqui ou aqui. Eu sempre me confundo, mas eu acho que é aqui. Não, eu acho que é aqui. Então assista os vídeos que estão sendo sugeridos para você e eu te vejo numa próxima oportunidade. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Um grande beijo para você e para sua família e até a próxima.